Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Finalmente esse canal está saindo. Esse é o primeiro vídeo oficial do meu canal no YouTube e eu tô muito empolgada, né? Eu sou a Isabela Sócio e eu estou aqui para te ajudar a sofrer menos e a viver e se realizar mais. Durante essa semana, eu tô fazendo um evento que é o Desafio das Emoções. Nesse evento, que é super de graça, absolutamente de graça, também não vou vender nada no final. Então é um evento mesmo pra gente compartilhar muito com as pessoas, porque nesse evento eu estou ensinando como agir a partir da dor. Nesse evento eu tô ensinando a função de cada uma das emoções, porque emoção tem função e é nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é emoção. Por que as emoções ficam descontroladas? Nesse vídeo, eu separei 3 tópicos. O primeiro deles, o que é emoção? O segundo, o que não é emoção? O terceiro, qual é o maior erro ao lidar com as emoções? E ainda tem um bônus no final. Será que dá para controlar as emoções? E aí, o que você acha? Você acha que você vai aprender a controlar suas emoções? Nesse vídeo eu vou te responder tudo isso. Então assiste até o final. Olha, gente, eu vou realizar um sonho, que é uma coisa que eu sempre quis dizer. Já dá o like aqui no meu vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha, gente, principalmente compartilha. Não tem edição, eu tô fazendo tudo 100% sozinha, gente. Então vamos lá, releva, tá, pessoa aqui. Então, o primeiro tópico, o que é emoção? Emoção é um sintoma físico. A emoção, ela se manifesta num formato de sintoma. Emoção não tem nada de energético, a energia positiva, energia negativa que tá emanando do universo pra mim. Não. Emoção é uma coisa absolutamente concreta. A emoção é uma reação química do nosso corpo para corresponder àquilo que está acontecendo na nossa vida, no nosso redor. Por exemplo, assim como a emoção é um sintoma, quando a gente tem vontade de fazer xixi, a gente também sente um sintoma, que é um incômodo na bexiga, né? E aí a gente sabe que esse incômodo na bexiga significa que a gente precisa ir até o banheiro e fazer xixi. Acontece que é porque a gente já entendeu esse sintoma, é uma coisa natural pra gente reagir dessa forma. Entender que a gente não tá doente porque a bexiga tá doendo, que a gente não tá com nenhum problema e que tem alguma coisa de essencialmente errado com a gente porque a bexiga tá doendo. Não, a gente sabe, a bexiga tá doendo, eu preciso ir no banheiro e fazer xixi. Com as emoções em contrapartida, a gente não entendeu ainda, não sei o que aconteceu, que a gente não entendeu ainda que elas também são sintomáticas e que a raiva, ela se manifesta sempre com os mesmos sintomas, a tristeza com os mesmos sintomas, o medo com os mesmos sintomas e cada uma das emoções com os mesmos sintomas. Então que não é uma coisa assim tão difícil e tão complexa assim de aprender, e é isso que eu quero ensinar vocês durante essa semana. É para isso que eu tô inaugurando este canal no YouTube também. Porque a partir do momento que a gente aprender a identificar cada uma das emoções, entendendo a função delas, porque a função da dor na bexiga é falar, vai no banheiro fazer xixi. E aí a gente vai purificando o nosso corpo com isso. Cada uma das emoções também tem um sintoma, tem um jeito da gente agir a partir desse sintoma. Entendendo então que a emoção é um sintoma para corresponder a alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, não tem nada de mágico, de magnético, sei lá. É importante entender então o que não é emoção. Vamos descartar o que não é emoção para ficar ainda mais claro. Sentimento não é emoção. Sentimento é diferente de emoção. Emoção é concreto. Emoção é sempre igual. Emoção se manifesta sempre da mesma forma. O sentimento não. E eu vou contar o que é sentimento justamente para você conseguir diferenciar uma coisa da outra. O sentimento é a forma como você se vê diante das situações. O sentimento é justamente o seu julgamento a respeito das situações que você se envolve. Por exemplo, na época em que eu namorava o Daniel, ele ia pra minha casa todo dia. Ele trabalhava, depois ele ia pra minha casa quando eu morava com meus pais.
Ele trabalhava numa cidade vizinha aqui de São Paulo, ele não trabalhava em São Paulo, então ele pegava a estrada todo dia pra me ver. E todo dia, quando ele chegava, ele costumava atrasar, né? A gente sempre combinava horário, ele costumava atrasar alguns minutos e eu não sabia lidar com esse atraso dele. Então ele chegava, eu tava com raiva, tipo, nossa, por que você atrasou? Nossa, meu Deus do céu, cadê você? Assim, eu me senti indignada. A sensação era de indignação, a sensação era de até de desdém, assim, como se eu não fosse querida, amada o suficiente, entendeu? Então eu queria cobrar isso dele, o que a gente um dia vai falar aqui nesse canal de cobrança também. Mas a emoção decorrente desse sentimento era raiva. Então ele chegava, eu tava com raiva. Um dia, ele não me mandou mensagem, eu não consegui falar com ele já tava, tipo assim, não era 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado, ele tava 2 horas atrasado, e eu comecei a pensar assim, gente, será que ele morreu na estrada? Será que ele sofreu um acidente? Será que aconteceu alguma coisa? Nossa, será que ele tá bem? E todos esses pensamentos me fizeram me sentir preocupada, eu senti preocupação, eu senti muita preocupação. E aí não surgiu a raiva, surgiu o desespero, mas não a raiva. E quando ele chegou na minha casa aquele dia, porque na verdade a bateria do celular dele tinha acabado, eu acho que foi isso, ou a bateria do celular dele tinha acabado, ou ele estava em alguma reunião, foi alguma coisa assim. Quando eu falei com ele, eu não tava com raiva, eu tava tipo com amor, eu queria abraçar, eu queria beijar, eu tava, entendeu? Como a mesma situação pode gerar emoções diferentes dependendo do sentimento. Num dia eu me senti desprezada, eu me senti ignorada e eu fiquei com raiva. No outro dia, com a mesma situação, eu senti que o Daniel podia ter morrido, entendeu? Eu senti preocupação. Então eu fiquei com medo, eu fiquei triste, eu fiquei desesperada. O sentimento, a forma como a gente se vê nas situações muda a forma como a gente se comporta e a emoção que vai surgir. Então, emoção não é sentimento e sentimento não é emoção. A emoção, ela é concreta, ela é sempre a mesma e ela é recorrente. O sentimento, se você aprender a lidar com a tua vida e encarar a realidade do jeito que ela realmente é, você vai começar a perceber que muitos sentimentos seus são julgamentos corretos mesmo da sua vida, ou não, ou você vai perceber que muito sentimento seu é um julgamento que não condiz com a realidade. E aí, para lidar com seus sentimentos, você precisa encarar a realidade. Para lidar com a emoção, você precisa saber como agir a partir da dor. O terceiro tópico do vídeo: qual é o maior erro ao lidar com as emoções? A pior coisa que você pode fazer quando você estiver lidando com as suas emoções é tentar fugir delas ou ignorar o que você está sentindo. Isso acontece quando, se por exemplo você está ansioso ou se por exemplo você está triste, alguém fala assim: ei, bobagem, toca a tua vida. Aí você começa a acreditar que isso é bobagem e começa a tentar tocar a sua vida. Você começa a querer se distrair com outras coisas, ao invés de lidar com aquilo que está acontecendo com você. Não é mergulhar na ansiedade, não é mergulhar na tristeza, não é mergulhar no medo, mas é entender aquela emoção, é entender aquela situação que gerou essa emoção. Anota aí, o maior erro para você lidar com as suas emoções é você tentar ignorar ou se distrair ou fugir das suas emoções. Ou seja, o maior erro é a anestesia emocional, é você tentar se anestesiar de alguma forma, ou comendo loucamente, ou se lotando de compromisso, ou fazendo uma coisa atrás da outra sem sentido nenhum na sua vida, ou se preocupando mais com a vida do jubileu do que com a sua. Todas essas são formas de você se anestesiar da sua dor, de você se anestesiar das suas emoções, para que você não precise olhar para o que está doendo, você olha para outro canto, você se enche de um prazer passageiro. E isso, meus caros, eu já aviso, isso pode gerar vício. Isso te enfraquece profundamente, porque não é sustentável você ignorar suas dores, porque uma hora a conta chega. Uma hora a casa cai. Cada uma das nossas emoções são como uma entrega dos correios.
Os correios chegam na nossa casa, deixam uma mensagem e vão embora. As nossas emoções, a mesma coisa. Elas chegam, elas deixam uma mensagem e elas vão embora. Às vezes a gente age que nem um cachorro louco que não quer receber essa mensagem. Sabe cachorro de filme, quando o carteiro vai entregar os correios e o cachorro late, 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 late? Não importa quanto esse cachorro lata, o carteiro, ele tá lá para entregar a mensagem. Não importa o quanto a gente se distraia, as emoções, elas existem para trazer mensagens pra gente também. E mesmo que a gente não queira ler essa mensagem, ela chega. Mesmo que a gente não queira receber o carteiro, ele passa e ele deixa as contas a serem pagas. E se a gente não paga as contas, a luz é cortada, a água é cortada, as coisas começam a cair. E o cachorro nessa história toda, ele só tá desperdiçando a energia dele. Porque não importa o quanto ele lata, não importa o quanto a gente fuja nesse caso, as emoções elas vão acontecer, elas vão vir, elas vão doer, elas vão passar e a vida vai continuar. Porque é assim que funciona. Mas se a gente tenta loucamente não receber essa mensagem, fingir demência para essas mensagens emocionais, as contas começam a acumular. E quanto mais conta acumula, maior é a dívida. Quanto mais a gente ignora as nossas emoções, maior vai crescendo essa tensão emocional, essa pilha de nervos que você vai se sentindo. O maior erro que você pode cometer é, de fato, ignorar suas emoções. É fugir da mensagem que as suas emoções trazem. Não tente fugir da sua dor, não tente fugir das suas emoções, não se distraia daquilo que dói. Entenda aquilo que está acontecendo com você e saiba que a dor é cíclica. Ela vai começar, ela vai doer e ela vai passar. Não tenha medo de sentir dor. A dor permeia a vida, a dor faz parte da vida e a dor sempre vai fazer parte da vida. Eu sinto dor, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto ansiedade, eu sinto cada uma dessas emoções. A diferença é que eu já aprendi a lidar com elas, eu já tenho lucidez suficiente, eu já sou sóbria o suficiente para saber o que fazer a partir de cada uma delas. E aí, assim, como bônus para encerrar o vídeo, eu quero te falar, será que dá para controlar as emoções? Para escolher o que eu vou sentir na hora que eu vou sentir? Não dá para controlar as emoções. Não dá pra controlar, agora eu vou sentir raiva. Ai, não, agora não é hora de sentir raiva. Ai, isso não deveria ser motivo pra sentir raiva. Não dá pra controlar as emoções. Não dá. As suas emoções você não controla. Mas tem duas coisas que você controla. Você consegue controlar o que você vai fazer a partir dessa emoção. Ou seja, não é porque você tá com raiva que você vai mandar todo mundo pra PQP. Não é porque você tá triste que você precisa desmoronar e desistir da sua vida. Você consegue começar a fazer escolhas a partir das suas dores. Isso você consegue, mesmo que esteja doendo. Outra coisa que você pode controlar. Você pode começar a entender os seus sentimentos. Ou seja, como você se sente, como você se vê perante as situações da sua vida. E quando você tem clareza de como você se vê, você sabe por que você está sentindo o que você está sentindo. Se você se sente inseguro, você está o tempo inteiro com medo. Você passa a sua vida receoso. E aí, você precisa então dar um jeito de se tornar uma pessoa segura. Como é que você vai se tornar segura? Melhorando, crescendo, se enchendo de mais força. Seja força de beleza, estética, seja força física, seja força naquilo que você precisa saber para fazer um trabalho bem feito, seja aprender a falar, seja aprender a se portar. Dá para aprender, dá para se tornar uma pessoa melhor. Então a gente vai aprender durante essa semana como agir a partir da dor, principalmente agora que você tem clareza que você não vai controlar suas emoções, mas que você pode dar um significado novo aos seus sentimentos, que você pode começar a se enxergar diferente perante as situações que acontecem na sua vida e que você pode escolher não qual emoção você vai sentir, mas o que fazer a partir dessa emoção. Gente, este foi o primeiro vídeo do canal, espero que seja, assim, minimamente bacana, né? Minimamente. O conteúdo eu sei que tá bom.
bom, mas edição não há. Então, se você conhece algum editor que quer fazer um trabalho pro bono aí, né? Gente, um beijo, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho e me conta, tá? O que vocês acharam. Um beijo.